Olá, Healthcast BR para você, trazendo muita informação de saúde. Nosso assunto de hoje é lipedema. Sobre isso a gente conversa com ela, Rosângela Martins, ela que é esteta. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada, Roberta. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E comigo, sempre junto aqui, Tatiana Lima, gerente de qualidade do CS Group, ela que coordena as casas de saúde e a HSAMP de São Paulo. Tati, seja sempre muito bem-vinda. E a gente pode começar explicando para as pessoas o que é o lipedema, que está tão em alta, a mídia inteira falando, todo mundo hoje acha que tem o tal do lipedema. Como é que a gente diferencia, Rô? O que é o lipedema? Vamos lá, Roberta. E o que me chama muita atenção é que o tecido adiposo, que é o tecido que acomete o lipedema, ele é um tecido que nós, hoje, em 2025, nós não temos tantas informações claras do tecido adiposo. Tem sempre artigos novos chegando para nós com informações do tecido adiposo. E é onde é acometido o lipedema. Lipedema nada mais é do que o acúmulo de células de gordura, junto com o edema, junto com o líquido. E está envolvido, né, ele tem uma característica muito diferenciada, porque está envolvido a microcirculação, a qual acontece a angiogênese, que é a formação de novos vasos, e o próprio tecido adiposo comprime. Então, eu tenho uma síntese, uma fabricação, digamos assim, de novos vasos que não são tão funcionais. E ali o que vai acometer? Vai acometer uma fibrose. Então, percebe que vai ficar um tecido aprisionado, e é um tecido com hipóxia, que é a falta de oxigenação. Então, eu tenho um acúmulo de gordura no tecido adiposo, eu tenho uma sobrecarga, eu tenho também uma produção excessiva de vasos, os quais não são funcionais. E eu tenho o quê? Um tecido com hipóxia, falta de oxigenação. Muito confundido com celulite. Uhum. O aspecto é parecido. O aspecto é parecido, mas não é celulite. Porque o lipedema, ele é dolorido, ele dói. É diferente de uma celulite. Então, a gente precisa ter um olhar muito global para esse paciente que é acometido pelo lipedema, que tem uma característica semelhante à celulite, mas ele não é celulite. Uma porque dói, outra é porque se bate, faz roxo, hematoma imediatamente? Faz roxo por conta dessa fragilidade vascular. Então, deixa muitas equimoses, sabe? E o fato de que, Roberta, a paciente, ela fica incomodada, porque muitas vezes ela perde peso, tá? Mas naquela região acometida, o sobrepeso continua, porque ela não perde peso ali. E aí, o grande risco, começa-se uma dieta louca, preciso perder peso, e umas dietas que são errôneas, ao ponto de que não foi diagnosticado que é um lipedema. Ela não vai perder aquela região que está acometida, vai ter redução, porque é uma doença progressiva, ela é crônica. Então, a alimentação é o que tem que pensar muito bem como vai ser feita essa dieta. Eu vou falar algo para vocês que muito me preocupa, essa questão de tantos profissionais surgindo como especialistas em lipedema. Calma. Calma. Eu gostei muito do convite de hoje de vocês, porque é isso que eu quero fazer, um alerta. Calma. É um assunto novo. 2022, que surgiu, foi aqui citado um artigo científico esclarecendo um pouco mais do lipedema. E até, né, nessa citação, ele ainda está ali dizendo que pode sim ter marcadores inflamatórios. É a primeira vez, gente. É a primeira vez que a gente tem marcadores inflamatórios para fazer um diagnóstico do lipedema. E quais são esses marcadores? Sabe, que exatamente são os exames. Okay. Que vai ali, por quê? Porque nesse artigo de 2022, Rô, já está ali apontando todo o processo inflamatório. Inclusive macrófagos. Se tem macrófagos, tem processo inflamatório. Então, há marcadores inflamatórios. Gente, 2022, nós estamos em 2025. Percebe que é um assunto muito novo. Sim. E que as pessoas vão buscando o tratamento sem ter conhecimento. Sim. Massagens mirabolantes, sabe? Remédios. Gente, calma, muita calma, porque o assunto é novo. E o que eu digo sempre, o menos é mais. E detalhe, é de uma origem ainda muito discutida. Porque sabemos que sim, é parte hormonal, que é alimentação, a gente nem tem ainda comprovação que é alimentícia. Porque, Rô, a gente está falando às vezes de lipedema, se fala
obviamente, de gordura. Mas uma pessoa magra pode ter lipedema. Sim, uma pessoa com anorexia, Roberta, ela pode ter. A gente sempre associa ao sobrepeso. Isso, né? e não é. Nem Nem seria sempre. sobrepeso. Não é sobrepeso, porque é realmente um distúrbio do tecido adiposo. E é uma condição genética? Então, discutida. Sabemos que ela é genética, sabemos que ela é hormonal. Porque, olha, vamos pensar no tecido adiposo normal. Nós temos um aumento do tecido adiposo, das células de gordura, quando eu ganho peso, e eu tenho diminuição quando eu perco peso. Aí eu tenho, nos 18 primeiros meses de vida, eu tenho uma multiplicação de células no tecido adiposo também. E também na gestação, na puberdade e na gravidez. Então percebe que o tecido adiposo está envolvido em toda a nossa existência, desde o primeiro momento de vida. E quando acomete-se o lipedema, é um distúrbio do tecido adiposo e não necessariamente sobrepeso. Gordura. Está acima de peso? Não, porque é um distúrbio hormonal. Ou seja, a gente pode elencar algumas fases da vida da mulher Exato. que precisam de um pouco mais de atenção. Que precisa de muita atenção. Adolescente pode ter lipedema? Adolescente, ali na primeira menarca, na gestação e na menopausa. Muito maior incidência cuidado. na menopausa ou não necessariamente? Não necessariamente. Menos mal, né? Não necessariamente. A gente tá com medo dessa fase. Porque muda muito, né? Muda. O que a gente percebe, como é um assunto muito novo, Muito. As pessoas, além de terem vários especialistas, entre aspas, a gente tem muitas pessoas que acham que estão com lipedema quando na verdade não estão. Exato. Né? Então, assim, eu acho que até a questão do diagnóstico, ela precisa ser feita com mais responsabilidade. Sim. E trazer talvez mais do que um especialista, né? Mais do que, acho que um conjunto de especialistas para avaliar essa situação. Sim, por ela ser multifatorial, né? O lipedema ele é multifatorial. Já está citado isso. E é total verdade. Nós precisamos, sim, de profissionais para cuidar desse paciente. Profissional que Isso. tenha esse conhecimento, porque na verdade é uma insuficiência vascular, né? Venosa. Venosa, exatamente. E o vascular, ele tem que ter especialidade nisso, ele tem que ter total conhecimento, tanto da parte vascular como do processo do tecido adiposo. Poderia fazer intervenção cirúrgica. Se eu pensar em algumas situações em que eu preciso fazer o tratamento, eu busco o tratamento com um especialista que não seja ainda médico, e aí eu começo a tratar, fazer alguns procedimentos para poder diminuir esse mal-estar, esse desconforto, mas eu vejo que isso realmente não está funcionando. E aí eu busco um profissional médico para pensar em outras abordagens. Se o médico ele falar, olha, no seu caso é cirúrgico, como é que a gente consegue entender se esse momento seria cirúrgico ou um tratamento clínico? Até para as pessoas que terem esse entendimento, né, de que às vezes, né, sempre vem a intervenção cirúrgica como primeira opção. Exatamente. Então, o primeiro passo que eu digo é você cuidar da sua alimentação, toda a parte nutricional tem que estar dentro de toda normalidade. Atividade física, drenagem linfática, que sabemos que ela é uma das melhores possibilidades de trazer para você qualidade de vida. A partir do momento que o paciente ele já está no 4º grau de lipedema, no 5º grau de lipedema, que é quando já está comprometido o sistema linfático, isso vai muito do diagnóstico, né, do médico e do próprio paciente. Ele está incomodado, ele está sofrendo, ele já não consegue mais caminhar porque dói demais. E eu percebo que eu cuido de muitos pacientes com lipedema. E uma delas, inclusive ontem, na hora, toda a sessão que ela chega, eu faço avaliação. E quando eu olhei ela ali de frente, eu percebi que a perna direita dela estava torta. O joelho veio para dentro, de tão inchada que está a perna dela. Então, essa é uma paciente que logo ela vai querer partir para a intervenção cirúrgica. Porque eu estou percebendo que ela está muito incomodada.
sabe? Então, acho que vai muito do próprio paciente, desse incômodo que ele sente, né? Desse momento, como qualquer outra cirurgia, eu penso, e o médico. Então, eu acho que o profissional, o cirurgião, ele tem que ter esse olhar. Em que momento eu vou, de fato, falar para essa paciente? É a hora de uma cirurgia. Chegou o momento. Você falou, né, Rosângela, de várias etapas do lipedema, são estágios, é isso? Isso. Como é que a gente identifica cada estágio? Quem trouxe para nós esse estágio, que na verdade é mais meramente didático, sabe? Foi Shingaio, né, o Shingeio. Ele trouxe para nós essa classificação. Então, nós temos o lipedema grau 1, que ele é acometido do meio da coxa para a virilha, para a inguinal. O grau 2, ele pega toda a extensão da coxa. O grau 3, ele vai até o tornozelo e desprezando os pés. O 4, ele já está nos braços. E o 5º, ele já está comprometido com o sistema linfático. Então, percebe que há uma diferença. Porém, essa mesma paciente com esses graus de lipedema, ela pode ter uma acentuação maior numa perna. Pode ter lipedema só em um membro? Só num membro. Ela pode ter a maior incidência em nenhum membro. Ela pode ter por toda a distribuição das duas pernas. Ela pode ter só nos braços, mais nos braços do que nas pernas. Não existe, Roberta, uma receita de bolo para o lipedema. Sabe? Ele é desta maneira, não. Ele não. Cada organismo vai responder de uma Ele forma. vai responder, o organismo vai responder. E nós temos agora, também, nesse artigo de 2022, muito interessante, que ele cita que dentro dessa anormalidade, dessa disfunção do tecido adiposo, ele encontra uma enzima, aromatase. A aromatase, possivelmente, ela vai fazer essa ponte do tecido adiposo com os hormônios, e aí desencadeia o lipedema. Então é tudo muito novo, percebe? Então vamos aguardar, da mesma maneira que nós tivemos uma evolução nos estudos da celulite, que hoje nós sabemos, e ainda tem mais novidades sobre a celulite, há anos eu venho estudando a celulite, há anos eu venho estudando o sistema linfático. Vai acontecer a mesma coisa, vai ser o caminho do lipedema. Muita coisa vai aí surgir para nós. Agora você trouxe, Rô, que as pessoas com lipedema, ela tem aquela sensação de peso, dói. Como é que ela conseguiria diferenciar, por exemplo, de quem tem problemas de varizes, que também tem peso, também às vezes dói? É o inchaço, os furinhos, é o aspecto da pele? Como é que a gente diferencia? É diferente, Roberta, porque a pele fica com um aspecto muito diferenciado da varize. Normalmente, quem tem varize, a pele fica com um tom de brilho maior. O lipedema, a pele fica um pouco opaca. E o edema é diferente. O edema, ele é num todo. Então, você coloca a mão na avaliação clínica, você coloca a mão e ele é um edema consistente. Ele não é um edema como que ele flutuasse. Ele é um edema mais consistente. Por quê? Porque eu tenho ali excesso de tecido adiposo, de células de gordura, que estão acometidas por fibroses e por novos vasos, que estão aprisionando. Então, é um tecido mais compacto, um edema mais compacto. Pacientes com doença oncológica, que às vezes fazem esvaziamento ganglionar, que eles ficam com o membro comprometido. Você já viu algum caso de lipedema de pacientes que ficam com esse membro comprometido? Não, eu já tratei bastante pacientes como trato, né, que está passando pelo processo da retirada de um quadrante, e aí retira alguns gânglios para que não tenha metástase, e não, até agora não vi. Porque como tem uma insuficiência vascular, e você falou da questão dos linfonodos, né, e dos gânglios, aí eu fiquei, pensei aqui você fez uma analogia. Se haveria algum comprometimento. Não há, porque o lipedema ele vai ser no tecido adiposo. No tecido adiposo. E como ele é no tecido adiposo. Porém, como no tecido adiposo existe toda a parte de circulação linfática e sanguínea, que são os capilares, então esses capilares, por socorro ao tecido adiposo, ele começa a ser fabricado muito, que é a angiogênese. Então, para socorrer o tecido adiposo, há uma intensa produção de novos vasos, porém não funcional,
e o mesmo se aprisiona, torna-se fibroso. Então, se eu torno fibroso, eu não tenho oxigenação. Então, o problema está no tecido adiposo, acometido pelos hormônios. E a cirurgia, ela, quando eu passo para o tratamento cirúrgico, a cirurgia ela vem para desprender essa Desprender essas fibroses e sim reduzir o tecido adiposo, como uma lipo. como uma lipo. Isso. Local, em membros Local. inferiores, em membros superiores, Isso. para desprender essa fibrose e puxar esse E puxar, exatamente. Antes de chegar nesse estágio, você falou sobre a drenagem linfática. Tem gente que já parte, de repente, para uma modeladora, que faz aquela força maior na ideia de que se desprenda algo. Isso pode ajudar ou é um desastre? É um desastre, Roberta. Olha só, vamos pensar o seguinte. O sistema linfático ele é muito inteligente. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. A função do sistema linfático é filtrar os nossos líquidos corpóreos, esses líquidos excedentes. Ele precisa filtrar de que maneira? Esse líquido vai adentrar no capilar linfático, que são porosos, e ele vai fazer essa filtragem, vai devolver esse líquido rico em plasma para a corrente sanguínea. O sangue precisa da linfa, ela tem que ser filtrada. Porém, tem que ter oxigenação, não pode colabar. Se o colabo significa aprisionar o vaso, colar o vaso, eu não tenho transporte, eu não tenho oxigenação. Então, o que eu vou fazer num tecido que tem lipedema quando eu coloco pressão, quando eu coloco força? Eu já sei que eu tenho um tecido comprometido, um tecido com hipóxia, com falta de oxigênio, eu tenho angiogênese com muita frequência, tenho morte celular. O que eu vou fazer se eu apertar esse tecido? Eu vou piorar o quadro, eu não vou ter oxigenação, eu tenho que fazer isso fluir. De que maneira? Com a cosmetologia ativa, com a farmacologia, que é toda uma cosmética inovadora, que vai fazer ali uma vasodilatação. Mão com uma suavidade em torno de 20, no máximo 30 milímetros de mercúrio, no máximo, no máximo. Então precisa ter uma técnica, não dá para fazer em qualquer lugar, porque pode piorar. Vai piorar, Rô. Se fizer com qualquer pessoa que não tem esse conhecimento, o quadro vai piorar. Sem contar que ela vai sentir dor. Vai sentir dor. Porque você vai fazer aquela Exato. Muito dolorido. Né? Exato. Hoje nós temos, né, muitos incrementos para poder tratar um paciente acometido com lipedema. Então, a eletroterapia vem para nos ajudar, né? Microcorrentes, ultrassom cavitacional, plataforma vibratória, que eu sou encantada, porque ela, de fato, recruta os ácidos graxos. Então, assim, eu tenho todo o incremento que eu posso auxiliar, entregar uma qualidade de vida para esse paciente, sem fazer ele sofrer. Ele já sofre demais com lipedema. Calma, né? Meias de compressão são válidas nesse momento? Também. Então, quando a gente fala de meio de compressão, a gente fala de uma compressão venosa. Okay. Tá? Venosa. Então, eu vou comprimir, mas a impressão que esse líquido foi embora, quando eu tirar, vai voltar. Para o lipedema, tá, gente? Isso para o lipedema. Pode ajudar se estiver associada a uma Isso. Também não é frequente. Ter o lipedema e ter uma insuficiência vascular, que na verdade seriam umas varizes. Exato. Então ela pode ajudar de uma forma, mas quando ela tirar a meia, vai voltar porque está aprisionado. Está aprisionado, O edema está aprisionado, Exato. não retorna. Ele viu o sintoma, mas não cura a doença. Isso. É isso. Eu quero até deixar um alerta, aproveitar esse gancho. Toda meia de alta ou de média compressão, ela só pode ser utilizada mediante prescrição do seu vascular. Então, não é para ir lá e comprar qualquer meia, porque ela tem que ser feita uma medida, né, uma mensuração no seu tornozelo, no meio da panturrilha. Então, é um alerta. Não é para ir lá e comprar por conta própria. Né? É a mesma coisa de se automedicar. Meia de compressão é a mesma coisa. Para finalizar, Rô, já tive uma experiência em relação a isso, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O tornozelo da pessoa pode dizer alguma coisa em relação a lipedema ou não? Pode. Normalmente ele fica bem inchado, fica mais gordinho, sabe? E dá a impressão daquela perna de elefante. De elefante, mas aquela perninha reta, né? Aquela perninha que a bota não fecha. Isso, né? isso Quando não você vai tem. tirar a bota, você não tem que puxar o zíper, porque o tornozelo é inchado. Exato, não tem aquela curvatura do calcanhar ali.
diz muito sobre lipedema. Então tem vários sintomas que você pode ficar atento, procurar ajuda, né? Sim, se vai fazer drenagem linfática, primeiramente vai fazer a consulta, vai saber se de fato ela tem o lipedema, para que a gente possa elencar a melhor maneira de tratar esse paciente. Não é de qualquer maneira, é um olhar global. Lembrando que, mais um alerta, quem sofre com o lipedema sofre psicologicamente, porque ela já tentou de diversas formas de emagrecer, não conseguiu, aquilo incomoda, aquilo pesa. Então, eu quero novamente um alerta, tenha carinho por essa paciente. Muita responsabilidade, né? Mais alguma coisa, Tati? Não, muito obrigada. Gostei muito, Rosângela. É bom, é esclarecedor e acho que a população precisa de esclarecimento sobre esse assunto. Utilidade pública, né? Porque o que você disse é verdade. A paciente sofre, ela tem vergonha, ela não quer cor saia, Não quer. né? Ela não quer, às vezes, mostrar a perna justamente porque ela está passando por essa situação. Exatamente, que muitas vezes é taxada que está sobrepeso, que está gorda, se não emagrece. Gente, não é isso. Lipedema é uma doença crônica e progressiva e precisa ter um olhar diferenciado para esse paciente. Aí. Rô, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas valiosas informações. Obrigada. Sucesso e saúde para você, Muito viu? obrigada. Obrigada. O Healthcast BR fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.